Moisés: vai-te da minha presença, guarda-te, que não mais vejas o meu rosto. No dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu Moisés: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Vamos orar. Pai Santo, é bom estar na tua casa, é bom poder clamar ao teu nome. Eu quero pedir, meu Senhor, que o Senhor tome a minha vida, Deus, e o Senhor venha falar com a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Diga: Deus é poderoso. Deus é poderoso. E a Bíblia fala que aonde houvesse 2 ou 3 reunidos em teu nome, Ele estaria presente. Olha que interessante. Nós sabemos toda a história, toda a batalha que houve para que o povo de Deus saísse do Egito. Amém ou não? E nós sabemos que o Egito representa o mundo, é ou não é? E que Faraó é a figura representada de Satanás. Nós sabemos disso, é ou não é? Antes da gente estar na presença de Deus, era exatamente lá que nós estávamos. Era exatamente como o povo de Israel, escravizado, né, pelos costumes, olha só, pela mídia, né, por tudo aquilo que o mundo impõe ao homem nos dias atuais. Tem coisa que a gente vê hoje, que a gente fala assim: olha que absurdo, como é que o pai e a mãe não estão vendo isso? Como é que eles aceitam isso numa boa, né? Parece que eles não conseguem enxergar. Uma das características da escravidão que é imposta pelo inimigo é a cegueira espiritual. A pessoa não consegue enxergar o que ela vive hoje. Para ela tudo é normal, falar palavrão é normal, ouvir música com palavrão, né, com cenas e canções explícitas é normal. Elas não conseguem enxergar. Se enxergam, quando eu digo enxergar, significa entender que aquilo ali é negativo para a vida dela, para a esposa, para o esposo, para os filhos, porque eles ouvem essas canções em família. E era exatamente assim como nós estávamos antes de conhecer Jesus, vivendo conforme o mundo dita, escravizados. Amém ou não? Escravizados. E Deus foi lá com o seu amor, com a sua infinita misericórdia, alcançou o meu e o teu coração. Algumas pessoas vão dizer assim: ah, pastor, mas mesmo que quando eu não era crente, eu nunca gostei disso. Mas você estava escravo de uma outra coisa. Só foi um exemplo que eu te dei. E Deus foi lá e nos tirou com mão forte. Amém ou não? Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Para mostrar o seu poder, a sua força, e para mostrar que para tirar uma pessoa do mundo hoje, para ter tirado você do mundo hoje, houve uma batalha, houve uma peleja. Amém ou não? Então entenda isso nessa noite. Você não saiu de boa do mundo e agora eu sirvo a Deus e não houve uma batalha muito grande para que hoje você pudesse estar na presença de Deus. Houve uma batalha muito grande para que o povo de Israel pudesse sair do Egito, que representa o mundo. Sabe aquele lugar que a gente foi e não quer voltar nunca mais? É ou não é verdade? Tem lugar que você fala assim: olha, eu nunca mais quero voltar aqui, né? Nunca mais eu quero voltar aqui, porque se eu voltar aqui, olha, já me juraram, vão fazer mal para mim. Quem está falando aqui, irmão, é o inimigo das nossas almas. Olha, ele deixa muito claro: disse Faraó a Moisés: vai-te da minha presença, guarda-te, que não mais veja o meu rosto. Olha o que ele está dizendo: no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Ele está dizendo assim: o dia que você voltar para o mundo, você vai morrer. O dia que você voltar de novo a viver debaixo da escravidão do inimigo das nossas almas, ele vai te matar. O texto é tão prático, é tão fácil de entender, não é verdade? É uma promessa. Ele está dizendo assim: ó, você está saindo, vocês estão saindo do mundo, estão saindo debaixo da minha escravidão, e agora vocês vão estar debaixo da potente mão de Deus. Amém ou não? Posso vir glória a Deus bem alto por isso ou não? Aleluias, amém? Agora eu estou debaixo da potente mão de Deus. Ele fala assim: ó, não quero mais ver o teu rosto. Se eu ver, você vai morrer. Simboliza a pessoa que foi retirada do mundo, conheceu Jesus, experimentou e agora ela volta para lá. É uma promessa do mal. Se você sair debaixo da potente mão de Deus e voltar para o mundo e voltar a ser meu escravo, então aí eu vou te matar.
Evangelho lá na frente, fala que o nosso último estado se torna 7 vezes o quê? Pior. Olha como é a palavra. Nessa noite Deus trouxe aqui para você entender que se você parar, se você desistir, se você voltar para trás, então o diabo vai acabar com a sua vida. Ele está dizendo: eu vou te matar. E ele está fazendo uma promessa, olha só, com alicerce bíblico, com respaldo de Deus. Sabiam disso? Porque se eu voltei para o mundo, significa que eu caí em pecado, eu desisti do Evangelho, significa que eu desviei. Amém ou não? E agora a minha vida, ela não é mais de Deus. Significa que eu deixei a proteção de Deus de lado, abandonei a minha fé, abandonei a minha vida com Deus, e eu voltei, olha só, novamente a viver debaixo da escravidão. E ele fala assim: eu vou matar. Ele está dizendo isso. Diga-se de passagem, se você buscar na sua memória as pessoas, não só no nosso ministério, se você buscar na memória as pessoas que um dia, olha só, passaram pela igreja de Jesus, foram livres do mundo, o jugo da escravidão foi quebrado, e agora essas pessoas voltaram para o mundo. Se você olhar, elas estão destruídas. Tem pessoas que abriu mão de Deus para conquistar. Tem pessoas que abriu mão de Deus, olha só, para se tornarem pessoas bem-sucedidas financeiramente, e estão destruídas. Não caia nessa besteira que alguém que tenha abandonado a Deus, alguém que tenha saído debaixo da potente mão de Deus, tenha se dado bem. Não. Quem está falando é inimigo. E o pior é isso, que ele tem todo o respaldo da Bíblia. Porque o salário do pecado, o que ele é? A morte. Quando eu volto para o mundo, significa que eu voltei a pecar. Eu voltei a praticar o que eu fazia antes. O pior é que agora eu conheço a verdade, mas eu vivo debaixo de um pecado. Esse versículo ele é muito forte para as pessoas que estão pensando que podem ser bem-sucedidas voltando para o mundo. Pessoas que vivem lá no mundo. Se você já está no mundo, irmão, então saiba que o diabo ele vai te matar. Não é ele vai tentar te matar, ele vai te matar. Ele tem respaldo para isso. Ele vai acabar com a sua família, vai acabar com a sua moral. Você vai voltar a ser uma máquina de pecado. Para você tudo, sabe, já pensou? Aquilo que para você hoje é um absurdo, vai se tornar normal na sua vida. A crítica que a gente faz hoje vai se tornar normal na nossa vida. Por quê? Porque os olhos foram abertos, mas se eu abandonei a Deus, eles voltam, olha só, a serem cegos novamente. Então eu vou enxergar o bem por mal, e vou enxergar o mal por bem. Aquilo que é mal vai ser bom para a minha vida, isso é bem. E aquilo que é bom aos olhos de Deus passa a ser mal. Eu não conheço ninguém que tenha desviado, que tenha uma família alicerçada. Eu nem estou falando de conquistas mundanas, porque o diabo também dá, o mundo também dá. Tem pessoas que são inteligentes, que estudaram, que são trabalhadoras. Eu estou falando de vida espiritual, eu estou falando de vida social, financeiramente menos. Então você precisa entender isso. Se eu, qualquer pessoa que voltar para o mundo, vai ser morto. Por isso que você não pode brincar com a sua vida. O que tem de crente brincando com a vida, né? Um pé aqui na igreja. Lembra lá, quando Moisés soltou o corvo? Moisés soltou o corvo. Vamos relembrar. Vamos aguçar o nosso conhecimento. Porque saber que o corvo, ele se adapta em qualquer terreno, ele se alimenta de coisa podre, de carcaça. Assim é o cristão que um dia foi liberto do mundo e agora volta para o mundo novamente. Ele vai lá e vai se alimentar de coisa podre. Só que a consciência da grande maioria, tem uns que nem voltam, mas a grande maioria até vem 1 ou 2 vezes no culto por ano. Por ano, hoje eu vou no culto hoje. E ele tem aquele sentimento de que a missão dele está sendo cumprida. Quantas pessoas já não servem mais a Deus, e quando encontram você na rua te dão a paz do Senhor? Quantas pessoas já perderam o vínculo com Deus, mas quando encontra a gente na rua, é como se estivesse servindo a Deus ao pé da letra. E muitos ainda querem mostrar que são mais crentes que nós, que estão dentro da igreja, lutando para servir ao Senhor, amém ou não? Lutando para ser santo. É fato isso. E o povo, ele ia aí e voltava. Você tem que olhar para a sua vida e ver isso aí, irmão. Se você voltar para o mundo, o diabo te mata.
O mundo vai te consumindo aos poucos. Ele vai te destruindo. Quando você se der conta, você fala, poxa vida, ó, já estou falando palavrão, já estou fazendo coisa que eu não fazia nem quando eu era do mundo. Está escrito na palavra de Deus. Por isso que o Senhor diz para nós, o quê? Marchar em todo tempo. Olha o que Moisés fala no versículo 29. Respondeu Moisés, bem disseste, eu nunca mais virei o teu. Ele está dizendo assim, eu nunca mais, esse povo aqui, nunca mais eu vou voltar para o mundo. Ele está dizendo isso. E é o sentimento que você tem que ter no seu coração. É a determinação que você tem que ter dentro da sua alma. Eu conheço a verdade, sei que Jesus é a vida, amém ou não? Ele é o caminho da salvação. Eu tenho muita coisa para ser transformada em de mim, mas eu não abro mão da minha salvação, porque a Bíblia diz que se eu voltar para o mundo, então eu serei morto. Eu serei consumido aos poucos. Quando eu me der conta, eu estou fazendo coisa pior do que é do mundo. Pior do que o mundo, porque agora você é uma pessoa carnal. E a gente sabe a diferença, né? A pessoa carnal é aquela que conhece a verdade, mas que vive na mentira. Olha para mim, se você é uma pessoa que conhece a verdade e anda na mentira, então você é uma pessoa carnal, e essa pessoa não vai alcançar o reino dos céus. A salvação você não vai alcançar dessa forma. Nós temos que entender isso. Por isso que a Bíblia é muito clara, irmão. A gente não pode parar, a gente não pode desistir, a gente não pode estacionar, porque se a gente fizer isso, a gente vai morrer. Por isso que em todo tempo a gente está assim, se levanta, anda, caminha. A Bíblia fala isso em todo tempo para você. Às vezes é o que eu falo, ai pastor, eu queria tanto ouvir Deus falar para mim, para, descansa. Deus nunca vai falar isso. Ele vai dizer, eu sou o teu conforto, eu sou o teu refrigério, amém ou não? Deus nunca vai dizer para você assim, não, fique em casa hoje, você está cansado, isso é eu que decido. Ô Senhor, me dá força para mim, para a igreja. Deus quer ouvir isso. Parece que a gente é insensível, mas é a palavra do Senhor. Se eu voltar para trás, se eu desistir, se eu parar, é o povo fugindo de Faraó. O povo lá, imagina um povo que era escravo, sofredor, velhos, crianças que não podiam correr, que não tinham muito condição física, mas estavam lá, ó, se eles vamos embora, vamos sair, e Faraó veio atrás. Imagine eles, se eles estavam com medo até de colocar o pé na água, duvidando do que Deus ia fazer, porque na frente tinha o mar e atrás vinha Faraó, amém ou não? Com seus soldados, sim ou não? Aí ele fala assim, agora pode marchar. Imagina a dificuldade do povo andar, só que eles não pararam. Ô Moisés, diga ao povo para marchar, para continuar. É o que Deus está falando para nós hoje. Se você voltar para o mundo, o diabo te mata. Ele está dizendo aqui, Moisés, eu nunca mais quero ver o seu rosto e nem esse povo aqui, porque o dia que vocês voltar aqui, então vocês serão mortos. Ele declarou isso. O mundo é isso para mim e para você. Jovem, adultos, homens, mulheres. Vou ficar em casa, vou fazer uma birrinha. Hoje eu não vou para o culto. Isso é brincar com a nossa vida espiritual. Isso é brincar com a sua vida espiritual. Não tem problema não, só um pouquinho. Isso é brincar com a sua vida, porque se você voltar para trás, será destruído. Eu tenho que ser firme. A minha decisão é que vai ditar a minha bênção. Por isso que nós estamos dizendo aqui, Senhor, enche o nosso coração de fé. Por isso que eu disse aqui, muitas pessoas, olha só, perderam a sua fé, a sua esperança. E a grande maioria estão com a sua fé, olha só, é como se o inimigo jogasse um pano por cima dela, abafada, está lá dentro, porque faz tempo que eu não vejo nada acontecer, que eu nem sei mais se eu tenho fé. Se você não tem fé, peça a quem? Peça a Deus. Se a tua fé está, você sabe que ela existe, a gente sabe. Quando a gente ouve um louvor, a gente sente a presença de Deus, amém ou não? Você chora, você fala, Deus é poderoso, sim ou não? É porque existe o quê? Fé. Ela só está o quê? Abafada. Agora você tem que tirar esse pano aí. É você que tem que se levantar. A Bíblia fala que Deus dá força, mas quem tem que andar é você. Então se você um dia pensou em voltar para trás, então saiba que se você voltar será destruído. Se você parou, estacionou, então você será destruído, porque o inimigo vai te alcançar, ele vai te consumir aos poucos.
Por isso que Deus trouxe aqui nessa noite para dizer para você assim, ó, não é brincadeira a sua vida. Não é. Você tem que prestar muita atenção no que você tem vivido hoje. Às vezes o maior erro das pessoas é quando elas acham, ou quando elas se sentem confiantes demais e não vigiam. Ela se sente tão confiante e ela não vigia mais. É difícil uma pessoa que está andando, começando a andar de moto, sabe andar, mas está começando, cair. Geralmente os acidentes mais feios é com quem já anda de moto há anos. Porque ele tem confiança, então ele pega a moto e sai cortando para lá, para cá. Ele ganhou confiança. Ele deixou, olha só, de vigiar. Ele deixou de ter medo. O medo é bom, ele é positivo. Porque o medo faz com que eu tenha cautela. Amém ou não? Se você não tiver medo, irmão, de voltar, de ficar parado, de perder a tua salvação e ser destruído pelo mal, então você não vai zelar pela sua vida. Então você não vai zelar. Se a pessoa não tiver medo de perder a salvação dela, ela não vai zelar pela vida dela com Deus. Aí ela vai se achar muito confiante. Estou confiante. Está confiante, mas você está vivendo o que está na Bíblia? Quarta-feira Deus falou aqui que amigo de Jesus é aqueles que obedecem a sua palavra. E são esses que vão alcançar o reino dos céus. Aquele que não obedece à voz de Jesus não é amigo de Deus. Não é. Se Jesus mandou você fazer algo que você não faz, então você não é amigo de Deus. É Jesus quem está falando. Já pensou? Eu te ordenei. Vinde a mim, derrama o teu coração. Ele não disse isso? Eu te ordenei, espera aí, eu vou te revestir do alto. Eu te ordenei, ir de pregar o evangelho a toda criatura. São 3 ordens básicas para as pessoas que amam a Deus. 3 ordens que eu tenho que obedecer ao pé da letra. Não é 3 ordens para pastor ou para... Não, é para a ovelha, é para aquele que ama a Deus. Moisés entende isso e fala assim, ó, olha a resposta dele. Bem disseste, eu nunca mais virei o teu rosto. Você tem que falar isso, não. Lutas, dificuldade, batalhas, mas eu nunca mais quero voltar para onde? Para o mundo. Eu nunca mais quero voltar para o mundo. Essa tem que ser a tua decisão final. Você tem que estar decidido, porque em todo tempo o inimigo vai tentar te trazer para ele. Em todo tempo o diabo vai tentar te desanimar. Você tem que levantar a sua cabeça e ó, por isso que o Senhor fala, continua. Ah, mas eu chateei com o marido. Eu vou abrir um leque aqui, porque Deus tem falado que muitas intrigas dentro dos lares. Não é 1 não, 2, 3, é muito. O diabo está investindo no casamento. A gente tem que tomar cuidado com isso. Ele está investindo para destruir famílias. Eu tenho que vigiar com a minha, você com a sua. Tem que vigiar, irmão. O diabo está entrando e está, ó, com isso ele está roubando a sua fé. A Bíblia fala que se não houver comunhão entre o casal, a bênção fica retida. Você sabe que 15 dias, mais de 15 dias, Deus está falando isso comigo. Tem que haver um conserto entre os casais. Tem que haver um conserto entre os casais. Porque senão a bênção fica retida. Deus não vai abençoar. Deus não vai abençoar. Se não houver, olha só, uma comunhão, puxar a corda para o mesmo lado, então a bênção não chega. O ambiente fica pesado, abre uma brecha para o diabo. A gente tem que estar atento, porque ele quer roubar, matar e destruir. A nossa fé tem que ser essa. Eu nunca mais vou voltar para o mundo. Eu já decidi, aconteça o que acontecer. Se eu realizar os meus sonhos, se eu conseguir alcançar o que eu quero, não importa, eu vou servir a Deus até o dia em que Ele me buscar, ou então o dia que eu morrer. Eu vou falar bem assim, o dia que eu morrer para este mundo. E você tem que estar convicto disso dentro de você. E servir a Deus como se deve. Olha que interessante. Vamos lá no livro de Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 9. Deus é bom. Aleluias. Deus está nesse lugar, amém? Amém. Lucas capítulo 9. Acharam? Amém. Versículo 62. Quem achou, diga amém, por favor. Amém.
Diz assim: Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. A pessoa que volta para trás não é coisa do homem. E a pessoa lê uma passagem dessa e ela não sente mais aquele temor. Poxa, é Jesus quem está dizendo. Se eu lancei a mão, eu tirei a mão do arado, eu abandonei a obra, eu abandonei a vontade de Deus, ou seja, eu voltei para o mundo. Porque a pessoa cheia do Espírito Santo, irmão, vamos ser sinceros. Você fala: pô, é verdade, pastor. Quando meu coração estava bom, quando meu coração não tinha angústia, não tinha raiva, não tinha ódio, não tinha sentimento de vingança, quando meu coração era mais inocente, eu estava com a mão no arado, sim ou não? A minha visão qual era? Louvar, adorar, ganhar almas, ver a igreja crescer. Veja se não é isso. Só que aí entrou no meu coração tudo isso: a raiva, o ódio, a frustração, o desejo de vingança. Aí sabe o que aconteceu comigo? Tudo isso fez com que eu tirasse a mão do arado. Eu abandonei as coisas de Deus. É um absurdo isso. Diga-se de passagem que é um dos maiores erros do cristão. Quando ele passa por luta, a primeira coisa que ele faz é não vir na igreja. E deveria ser ao contrário. Aí que ele tinha que vir para orar, para buscar, se ajoelhar aos pés de Jesus. Amém ou não? A Bíblia fala isso, que a ira não se, que o sol não se põe a vossa ira. Aconteceu um problema lá, vou para a igreja, vou me arrepender, vou pedir perdão. Não, aí ele fala: não vou para a igreja hoje. Quando tem um problema que ele tem que vir mesmo, aí ele não vem. Olha como Deus está falando aqui nesse lugar. Está falando ou não está? Tirar a mão do arado significa voltar para trás. E quem volta para trás morre. Não é digno do reino de Deus. Já pensou? Isso aqui é muito forte, irmão. Hoje você pode se levantar e falar assim: Senhor, me perdoa. Me perdoa, porque eu tirei a mão do arado. E você tirou. E não existe na Bíblia nenhuma justificativa. Pisaram no meu pé, um pastor não presta, o obreiro não presta, a minha casa não presta, a vizinha, isso, o Corinthians foi campeão de novo. Nada disso justifica. Diante do Pai não vai ter nada disso. O Senhor vai falar assim: você tirou a mão? Então você não é digno do meu reino. Já pensou? Você não pode entrar aqui. Você não pode passar a eternidade comigo. As pessoas têm que voltar a temer essa palavra, irmão. Nós temos que voltar a temer a lei e falar assim: quem disse aqui foi Deus. Deus não vai mudar. Nós estamos tão acostumados a dar jeitinho, que no nosso subconsciente a gente pensa que Deus vai dar jeitinho para a nossa salvação. Mas não vai. É essa palavra aqui, ó, que vai dizer sim. Vinde a mim, amado de meu Pai. E essa mesma palavra que vai dizer não. Apartai-vos de mim, porque você é bode. É a mesma palavra. Só que quando a gente lê essa palavra, ainda existe aquela irreverência. Poxa, quem está falando comigo aqui é Deus. Ele falou que se eu tirar a mão, se eu parar, se eu desistir, se eu voltar para trás, eu não sou digno. Se você voltar para trás, você volta para o mundo. E se voltar para o mundo, o diabo te mata. O mundo te consome. Ele consome a tua fé. Pode ver. Você pode chegar aqui e falar assim: pastor, olha, eu não estou tão bem, mas eu estou aqui. É isso. Eu não estou tão firme, mas eu estou aqui. Olha, eu não estou forte, eu não estou como o senhor está pregando, mas eu estou aqui, eu estou chorando, eu estou buscando. Aí você vai se animar, irmão. Tem gente querendo ser renovada da bagunça. Não vai. Tem pessoas querendo ser renovadas em casa jogando videogame. Não vai. Tem pessoa querendo ser renovada em casa enchendo o saco da mulher, né? Porque se o cara não vem para a igreja, ele fica em casa enchendo o saco da mulher. Se não vem para a igreja, fica em casa brigando com a mulher. Se a mulher não vem para a igreja, o que ela fica fazendo? Brigando com o marido? Para e pensa para você ver. Analisa-se. Assim mesmo, você fala: pô, é verdade. Muitas vezes eu não estou dentro da igreja e eu estou brigando, estou discutindo, estou chateado. Isso é com todos nós. Por isso que a palavra do Senhor, ela é apta para ensinar, para corrigir. Amém ou não? Para disciplinar a gente. Você que colocou a mão, não tira mais não, querido. E se você tirou, peça perdão a Deus e volte, para você não morrer. Mas só morre quem está lá fora? Não, aqui dentro também tem muita gente morta. Dentro das igrejas tem um monte de crente morto. Vai para o inferno sentado na cadeira dentro da igreja. Já pensou?
Eu vou usar até uma frase que eu não gosto. Ô tristeza, não gosto dessa frase, mas pensa bem. Eu vou para o inferno 22 anos pregando a palavra de Deus, já pensou? 10, 15, 20 anos dentro da igreja, sentado no banco da igreja. E Deus vai falar para mim, você não é digno do meu reino. Já pensou? E olha que aqui a gente aprende, irmão. Olha que aqui você tem pessoas, graças a Deus por isso, que ensinam o evangelho como ele é. Imagine, para mim finalizar, Faraó olhando dentro do olho de Moisés. Não teve jeito. Ó, foi assim que o diabo fez. Não teve jeito de segurar vocês aqui. Não teve jeito de segurar você aqui, Marcelo Menezes, Ilma, Jude, Juliano. Não teve jeito de segurar vocês aqui. Deus foi mais forte, amém ou não? Amém. Ele é mais forte. Ele fala assim, não é? Não é assim que ele fala? Ele foi mais forte. Ele quebrou a cadeia, ele quebrou as algemas. Glória a Deus. Aleluias por isso. É o diabo dizendo para você hoje isso. Você só não está aqui porque ele é mais forte. Ele te tirou da escravidão, da mentira, do engano. Mas olha, se você voltar aqui, eu te mato. É o diabo quem está falando isso. Se você voltar, se eu te ver de novo, se você voltar a me servir, eu acabo com você. Ele está falando isso. E as pessoas estão brincando com a sua vida. Eu não preciso ter medo, mas eu tenho que estar vigilante. Amém ou não? Amém. Então agora, irmão, o novo tempo tem que ser para você. Esse novo tempo tem que ser para a tua vida. Eu não acredito que alguém que queira fazer a vontade de Deus, eu não creio que quem quiser ser o melhor aluno da sala, senta no fundo. Eu estou falando isso porque eu já falei aqui uma vez, lembra? Eu não acredito que quem quer ser o melhor da sala, senta no fundo. Eu não acredito nisso. Eu uso até de base para a minha vida. Quem quer ser o melhor da sala, senta na frente para prestar atenção, sai do meio daquele grupinho que, sabe? Quem quer fazer diferença, senta e deixa eu ver, eu quero estar atento à voz de quem? De Deus. Não volta para trás. Eu tenho duas notícias para você. Primeiro eu vou dar a notícia ruim. Você parou, tirou a mão do arado. É inevitável, você vai sentir isso na sua vida. Eu não sei se a palavra você vai pagar por isso, mas é. Porque as coisas de Deus não é assim. Eu não posso tratar Deus como um dia eu quero, outro dia eu não quero. Não posso. E as coisas são normais, no outro dia não é assim. E nenhum relacionamento é assim, nem no meu relacionamento com Deus. Ah, Deus, hoje eu quero louvar, quero pregar, hoje eu quero ganhar alma, hoje eu quero expulsar o diabo. Não, hoje não. Deus, hoje eu não te quero, não quero falar de Jesus, não quero pregar, não quero louvar. Hoje eu não quero. Nenhum relacionamento dá certo se for assim. Pode ser que ele não se acabe, mas se ele não acabou na sua vida, glória a Deus. Deus não quer também que esse relacionamento com ele acabe. Só que ele vai trazer problemas. Então, quanto antes eu me despertar para aquilo que Jesus tem falado para mim, olha só, eu vou passar menos por situações difíceis, porque eu vou pagar. E Deus alerta sobre isso. O nosso Deus é Deus o quê? Zeloso. Deus zeloso. Cabeça dessa obra aqui é Jesus. A igreja é de Jesus. Qual nós vamos ter que prestar conta, os pastores, as ovelhas. Você está pensando que é só pastor? Você também agora vem cá, deixa eu ver o que você fez lá na minha obra. Deixa eu ver se você tem sido pedra de tropeço. Deixa eu ver se você tem sido. Deus quer que você seja vaso de honra, amém ou não? Todo mundo vai ter que encostar um biguinho lá, irmão. Todo mundo vai ter que sentar na cadeirinha e Deus vai falar assim: vem cá, peraí, vamos ver o que você fez. A boa notícia é que hoje você pode se arrepender. Amém ou não? Amém. Hoje você pode falar: Deus, eu aprendi, eu entendi, Deus. Já entendi que o Senhor me colocou de pé, agora quem tem que andar sou eu. Quem tem que andar é você, João. Nem bebezinho, até o bebezinho é assim. Põe no andador para ele aprender a dar os primeiros
Passo. Na verdade a gente põe no andador porque não aguenta mais ver a criança rolando para lá e para cá. Põe no andador que assim deixa a mãe fazer as coisas. E o tempo vai fazer com que a criança se firme nos seus pés, sim ou não? E depois que ela conseguir dar os primeiros passos, aí ela vai andar o quê? Sozinha. Assim é a nossa vida. A gente começa a nossa vida cristã assim, ó, se escorando, pedindo ajuda. Aí Deus fala, mas agora você já está de pé e você consegue andar sozinho. E Ele fala para você o quê? Anda. Se na sua caminhada você cair, Deus fala assim, vem cá que eu te levanto. Ele levanta você, mas você é quem vai ter que andar. Deus me levantou. Você quer que Ele faça você andar também? Não, já te deu pé, te deu perna. Amém ou não? Hoje você pode falar, Senhor, eu quero pedir perdão e eu quero colocar novamente a minha mão no arado, para que eu possa entrar no reino de Deus e passar a eternidade com Ele. O cristão, o papel do cristão é esse, irmão. Não tem outra coisa. E esse papel que é a minha, a sua obrigação, tem sido esquecido. Eu não quero prestar conta com Deus e ter muitos pontos negativos lá, né? Pensou? Você pregou a minha palavra há 22 anos, mas você ensinou ela errada. Você teve 22 anos dentro da minha igreja, mas nunca se arrependeu, nunca pediu perdão para ninguém. Não teve coragem de pregar, já pensou? Muitos vão passar por isso. Você não foi homem para pregar a minha palavra de verdade. Por isso essa multidão que está dentro da igreja, mas estão tudo morto. Você pode estar até morto aqui, mas é uma opção tua. Porque a palavra de Deus, ela gera vida. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aqui você ouve, aqui você aprende. A opção de estar morto, de estar acabado, aí é tua. Se você falar, não, eu tenho alimento que vem de Deus, que me levanta, que me fortalece, vem. Isso é o nosso maior orgulho, que a gente prega a palavra de Deus com amor. Amém ou não? Pensa no que Deus te falou hoje. Renove você a tua vida. Renove você as tuas atitudes. Em nome de Jesus. Feche seus olhos que eu vou orar. Pai Santo.